de aula, aprende essas coisas e fica só no campo das ideias. Deus não é uma ideia, Deus é um experimento. Você precisa experimentá-lo, você precisa tocá-lo, palpá-lo, vê-lo. Então, se você aprende essas coisas, mas não desenvolve, é pérola que dá porcos, porque é necessário que você desenvolva aquilo que você aprende no dia a dia. Eu estava falando para vocês da minha esposa, eu desenvolvo diálogo com Deus constantemente. Tem gente que, se conviver comigo e não for cristão, não entender, eles acham que eu sou louco, porque eu falo sozinho o dia inteiro. Falo sozinho, não, eu falo com Deus. Mas eu falo tudo assim, eu vou, nossa Deus, que café gostoso, deixa eu dar um golinho. E por aí vai. Minha esposa, por outro lado, já ela para, ela senta, ela põe café, ela anota, ela escreve, ela conta a visão, ela marca detalhe, ela desenha. Então, assim, independente do que você se desenvolve, porque não é uma lei que você tem que todo dia pegar o caderno e fazer isso, ou todo dia tentar ter uma visão, não. Mas você tem que desenvolver relacionamento com Deus constante. Nós estamos falando essa semana sobre intimidade e sem. Cara, existem pessoas casadas, mas que são divorciadas dentro do lar, sim ou não? Que não conversa com seu cônjuge, que não fala com quem ama e diz para os outros que ama. Eu amo meu marido. Ama. Qual foi a última vez que você conversou? Qual foi a última relação que você tiver? Qual foi o último toque que vocês tiveram? Então, a gente diz amar Deus, mas é um amor que fica assim, meio, meio estranho, porque a Bíblia diz isso: vocês dizem me amar com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Porque a gente fala que ama Deus, que ama Jesus, mas tem chaves poderosas e não usa. Eu estou dando chave para vocês essa semana para acabar de vez a ideia de que Deus não fala com você. E Deus fala. Deus fala todo o tempo. Na verdade, Deus mais fala do que ouve. Porque oração que você fala todo meia hora e Deus fala 1 minuto, desconfie que você está ouvindo o ídolo do teu coração. A Bíblia diz em Jeremias que viriam a mim e, eita, abaixo, acabou de pousar um lindo passarinho aqui na minha janela, tá olhando para mim. Dois agora, eles estão fazendo um ninho ali, cara. Aí é demais, né? Um casal de rolinha, cara. Aí eu já começo a chorar aqui já. Falando de relacionamento, pousa um casal de rolinha aqui. Jesus quer construir um ninho contigo. Jesus quer voar ao teu lado. Jesus quer construir família ao teu lado. Ele quer ser socorro bem presente na angústia, mas também quer ser aquele que sorri com tuas conquistas. Jesus sempre está ali. E é tanto amor, que se não for retribuído, ele continua amando. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor de Cristo não quer nada em troca. Ele não espera nada em troca. Então ele simplesmente te ama, ainda que nunca você fale com ele. Mas é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa crer que ele é real. Você precisa se envolver com ele. Sem fé é impossível agradá-lo. Tem gente que quer agradar com conduta moral, não agrada. Tem gente que quer agradar com presentes, não agrada. A única forma que você agrada ao Senhor é com fé. Se você tiver uma fé violenta, então você se envolverá com ele. Você vai conhecê-lo. Conhecer, para a palavra bíblica, é a mesma para sexo, é a mesma para gnosis, em grego, que é coabitar,
se tornar um, né? Quando a Bíblia diz, a primeira vez a palavra conhecer está assim, e Adão conheceu Eva e teve Caim, teve Abel. Ou seja, conhecer está relacionada à profundidade entre um homem e uma mulher quando um entra dentro do outro. Quando a Bíblia diz, você precisa me conhecer, prosseguir e conhecer, é um convite do Senhor, não para ter uma relação sexual contigo, não, larga de ser bobo, não, mas para que você e ele se relacionem a níveis profundos, onde ele pode, pelo Espírito Santo, impartir para o teu espírito coisas de quem ele é. A Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo, que o que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, nos é impartido, nos é revelado pelo Espírito Santo, que nós que temos o Espírito Santo, conhecemos os mistérios ocultos, escondidos de Deus, de que aquilo que não é conhecido para os homens é revelado para os pequeninos. Um relacionamento íntimo, de paixão, de amor, de relacionamento, de confidências. Você tem um amigo confidente? Eu não tenho muitos amigos. Na maioria dos meus amigos são meus próprios filhos espirituais. E às vezes, na verdade, não existe amigo igual ao Espírito Santo. Nenhum amigo teu vai ser igual ao Espírito Santo. A gente conta segredos para tantas pessoas que nos traem, nos apunhalam. E às vezes não contamos para o Espírito Santo. Às vezes não falamos para ele das nossas dores. Já viu que coisa estranha? Eu estava conversando com um filho ontem e eu ensinei ele sobre uma prática espiritual de confissão de fé, de confissão de palavra. Quem sabe eu ensine aqui nas manhãs, porque são assuntos que cercam minha vida. A palavra diz, crie, por isso falei. E o poder da palavra, né? Que tudo que você fala, você gera matéria invisível que vai manipular o visível e você vai ver. Tudo que Deus disse, ele viu. Tudo que você disser em fé, você será feito. Não sou eu que disse, é Jesus que disse. Então, eu ensinei ele coisas sobre o poder de determinar. E ele veio me pedir oração por uma causa específica e tal. E eu disse, meu filho, você já fez o que eu te ensinei? E ele, não fiz. Eu falei, então faz. E ele foi, a hora que ele foi declarar a palavra, abriu-se as portas. E eu disse, tá vendo, meu filho? Quantos de nós sabemos coisas, mas não praticamos? Quantos de nós estamos como celeiro de conhecimento, mas na verdade estamos mais com estoque de lixo intelectual? Sabe o que é línguas, sabe o que é adoração, sabe o que é oração, sabe o que é renúncia, mas não renuncia, não ora, não fala em línguas, não te adianta. Ter conhecimento não é o mesmo que sabedoria. O que Deus quer, o que o Espírito Santo quer, é intimidade. Então, às vezes, você pode vir aqui e dizer para as pessoas, olha, eu sei como Deus fala no Espírito. Eu sei como Deus fala na minha mente. Eu sei como ter uma visão. Mas se você não praticar, você é um sepulcro caiado. O que Deus quer é que você faça, pratique, desenvolva, se assente à mesa da presença e coma do pão junto com Ele. Ele quer te servir, Ele quer estar sentado. Eu não sei por quantas das vezes, meus irmãos, eu sento no carro, eu falo, principalmente quando eu vou andar sozinho. Quando eu vou andar com a minha esposa, ela é, para mim, a figura do Espírito Santo. Então eu trato ela como se eu estivesse tratando o Espírito Santo. Então, quando ela não está comigo, Espírito Santo, vamos dar um rolê, e aí, como é que tá? E eu saio falando, cara, e quantas das vezes o lugar do passageiro afunda? E ele senta do meu lado, e eu vivo experiências fantásticas dentro do carro, que eu nem conto para os outros, porque eu e ele
Nem tudo que você vive é para contar para os outros. Às vezes é simplesmente pelo fato de que ele quer que você o conheça. Bom, dentro disso hoje, eu quero te ensinar uma coisa que quem anda comigo está cansado de ouvir, mas eu vou ouvir um pouco mais. Oração em línguas. O famoso falar no Espírito. Que algumas igrejas mudaram para batismo no Espírito Santo. Eu não tenho problema em dizer que a pessoa que ora em línguas foi batizada no Espírito Santo, porque de fato o batismo no Espírito Santo, ele dá acesso à linguagem do Espírito, aos dons do Espírito, às manifestações do Espírito, tudo que é do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos concede dons. Amém? Porém, esse termo, batismo no Espírito Santo, dizer que batismo no Espírito Santo é oração em línguas, ele diminui demais o batismo no Espírito Santo. Ele faz com que o Espírito, que pareça que o Espírito Santo se resume a falar em línguas. Não. Orar em línguas não é batismo do Espírito Santo. Faz parte. Vou repetir 3 vezes para você entender. Não é batismo no Espírito Santo. Faz parte do batismo no Espírito Santo. Não é batismo no Espírito Santo. Faz parte do batismo. Uma vez que você é batizado no Espírito Santo, não tem a ver com o dom que você exerce, mas com os frutos que você revela. Toda pessoa que é batizada no Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos convence do pecado e do juízo. Então você foi convencido que você estava numa vida errada. Bom, ele te batizou, ele te mergulhou. Batismo é mergulho. Ele te mergulhou nas águas dele. Então ele começou a te mostrar que Cristo era o Messias, que ele era Deus. E aí você começa a se tornar cristão. O batismo no Espírito Santo, ele convence o homem. Quantas igrejas não oram em línguas? Mas o Espírito Santo atua lá. Há conversões genuínas, mudanças de vida genuína, testemunhos poderosos. Por quê? Porque a oração em línguas, ela me dá acesso às verdades de Jesus. Mas o batismo no Espírito Santo me dá acesso ao coração do Pai. Ser batizado no Espírito Santo é muito mais do que orar em línguas. Ser batizado no Espírito Santo tem a ver com nascimento de novo, transformação de mente, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela não necessariamente precisa ter algum dom para isso. A forma dela, ela mudou. Não porque alguém obrigou, mas porque o Espírito Santo fez isso. Agora, junto com o batismo no Espírito Santo, vem um monte de... Imagina que o batismo no Espírito Santo é um mergulho no rio. Mas dentro desse rio existem dom de cura, fé, milagre, operações, unções e por aí vai. Dentro desse monte de coisas está uma coisa chamada linguagem do Espírito, ou oração em línguas, ou línguas estranhas. Então, eu também não posso dizer, pastor, o senhor crê que alguém que ora em línguas não foi batizado? Não, todos que oram em línguas foram batizados. Então, eu até aceito que a oração em línguas é uma evidência de quem foi batizado, porque uma vez que a pessoa precisa ser batizada para orar em línguas. Mas eu posso fazer uma pergunta para os espertinhos aqui e deixá-los com a rédea curta. O que fazer então, se no terreiro de macumba também se ora em línguas? Eu não creio que alguém que está no terreiro de macumba foi batizado no Espírito. Então, como se dá com a língua da terreiro de macumba, com a língua no budismo, que também ora, fica lá, os muçulmanos oram em línguas. Como lidar, pastor, com esses sons, com esse barulho? Na verdade, a galera que faz isso fora do Espírito tem 2 caminhos. Ou copia, ou fala línguas extintas para que a compreensão humana não saiba, e os demônios
agem do jeito que quer. Porém, nós não estamos aqui para dar aula de macumba, muito menos de budismo. Nós estamos falando a cristãos e sobre o Espírito Santo. A linguagem do Espírito é a linguagem do teu Espírito que se conecta ao Espírito de Deus e comunica mistérios. Mistérios da glória, mistérios de quem Deus é, mistérios sobre pessoas, mistérios sobre ciências ocultas que ainda não foram reveladas. Eu amo a oração em línguas, porque a oração em línguas é a chave de acesso aos mistérios de Deus. Eu estou falando da oração em línguas do Espírito Santo. Então, só falei isso para as pessoas entenderem como oração em línguas é um pouco mais complexo do que se pensa. Agora, uma vez que você é batizado no Espírito, você pode e deve. Isso aqui não é um dom. Tem gente que acha que o dom de orar em línguas, e eu nem gosto da palavra dom, porque para mim é uma linguagem, e Deus eu acho que quer que todo mundo se comunique com Ele. Então é uma linguagem de edificação. Não é possível que Deus não quer que a Jéssica se edifique, e a Ruth sim. Então, como esse é um dom, e eu gosto de chamar de dom porque é um presente que vem com o Espírito Santo. A palavra dom na Bíblia é presente, ela é carisma, é presente dado de graça, sem merecimento. Então, para com esse negócio, vou pagar preço para receber dom. Quem pagou o preço foi Jesus, você precisa de fé. E se tiver fé, você recebe um dom hoje. O problema do povo é vou para o monte, pagar preço para receber o dom. Vai ficar pagando preço a vida inteira e não vai receber dom nenhum. Vai por fé. Pela fé você recebe. Os dons precisam de fé. Então, a oração em línguas é uma ferramenta de edificação. Quando você começa a orar em línguas, o teu espírito ora e teu espírito começa a se edificar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14 que tua mente fica infrutífera. Ou seja, ela desliga tudo. E liga-se à linguagem do teu espírito. E aí quando você vai falando em mistérios, a tua mente humana, o teu intelecto humano, que é limitado, desliga, e o teu espírito, que é ilimitado, se conecta. Quem aqui já começou a orar em línguas e logo em seguida começou a receber uma visão, começou a receber uma palavra, começou a ser tocado, é uma loucura. Por quê? Porque você desconecta da terra e conecta ao céu. Agora imagina que você tem uma oração que te conecta direto ao céu, que, por exemplo, o cara vai assistir um filme pornográfico, tente assistir um filme pornográfico orando em línguas. Tente brigar com a tua esposa orando em línguas. Tente bater no teu marido, igual a Ruth bate no Paulo, orando em línguas. Tente. Não dá. Tente contar uma mentira orando em línguas. Por quê? É uma linguagem espiritual. Agora, aprendemos na igreja que oração em línguas você tem que pagar um preço para receber. Vem para frente. Fala glória, 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 glória. Aí pega a unção do peru e orou em línguas. Talvez eu fui assim, eu conheço pessoas que... Bom, eu não fui assim, porque quando eu vi Jesus eu orei em línguas. Mas eu cansei de ministrar pessoas. Vai, fala glória, 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 glória. Eu era de uma igreja que fazia isso. E as pessoas oravam em línguas. Não importa o jeito. Não tem jeito certo e errado. Funciona. Mas eu estou tentando dizer que se ia para frente, e aí no meio de 10 pessoas, 5 oravam em línguas e 5 não. Quem já vivenciou isso? Aí, os 5 que não oravam em línguas, ficava assim, isso aí não é para mim, não. O Espírito Santo não gosta de mim. O Espírito Santo não me deseja. Ah, não. Quantas pessoas são traumatizadas na igreja por causa de oração em línguas? Eu cansei de ver, gente. Porque a pessoa mais emocional, que usa a ala do cérebro mais emocional, ela ora em línguas mais fácil. Que ela aceita. Agora, a pessoa mais intelectual, pessoa mais que trabalha mais com a linha de raciocínio, pessoas igual o Leandrão e os outros que eu não conheço, então eu falo sempre Leandrão, porque o Leandrão é um cara mais metódico, tem uma personalidade mais metódica. Paulo da Ruth,
são pessoas assim, eles têm mais dificuldade para fazer coisas nas emoções. Então, numa igreja que oração em línguas é uma coisa emocional, quem não tem emoção não ora. Agora, eu estou te dizendo que oração em línguas não é uma coisa emocional, é uma coisa espiritual. E você deve de orar em línguas em todo o tempo. Se eu tenho uma ferramenta que quando eu uso ela, eu me edifico, quanto mais eu usá-la, mais edificado eu vou ser. Se eu tenho uma ferramenta que me conecta a Deus, quanto mais eu usá-la, mais conectado a Deus eu vou estar. Se eu tenho uma ferramenta que me dá acesso a coisas espirituais, quanto mais eu usá-la, mais espiritual eu vou ser. Então, a oração em línguas, ela não precisa ser sentida. Tem uma classe que acha que a oração em línguas, eu preciso pôr louvor. Aí sabe quando você sente assim, aí vem aquele arrepio. Meu Deus, agora aí sai, é o louvor que eu amo. Não. Você vai orar em línguas nas emoções. Não adianta. Oração em línguas é literalmente como você fala português. Mas você decide, eu preciso falar com Deus. 1 Coríntios 14, também, que é o lugar que mais trata sobre oração em línguas. Na verdade, a Bíblia inteira fala da glossárias, o borbulhar, oração em êxtase, você vai ler no Antigo Testamento. Você vai, quando falar êxtase no Antigo Testamento, está falando de uma oração incompreensível. É uma oração que a pessoa estava em transe. Então, estava falando de oração em línguas. Mas mais claro, Paulo vai tratar isso em 1 Coríntios 14, porque a igreja estava tendo um problema. Ela não estava prestando um culto racional. E o que era culto racional? Não era um culto litúrgico, igual os idiotas pensam que é hoje em dia. É um culto espiritual, mas com ordem, porque eles estavam orando em línguas e profetizando ao mesmo tempo. Então, quem entrava não entendia o que estava acontecendo, porque imagina você entra num lugar que está todo mundo e acabou. Então, Paulo diz, oração em línguas é isso, profecia é isso, profecia usa assim, oração em línguas usa assim, isso é um culto racional, dividir bem os dons para cada momento. Agora, ele não disse não ore em línguas e também não disse pare de profetizar. Ele disse faça com ordem e decência. Quando um profetizar, que as línguas cessem. Por exemplo, quem aqui já recebeu uma profecia que o cara chega para você e começa xarabá, requebê, olobodô, e fica meia hora orando em língua e sai? E eu já recebi. O que mudou na tua vida? Porque oração em línguas, ela não é para o próximo, ela é individual. Ela é para a edificação da Valéria. A Valéria profetizar para a Jéssica em línguas não muda nada para a Jéssica. Então, quando for profetizar, fecha a língua. Eu mesmo, esses dias, eu recebi uma profecia, o cara começou, rabacatá, eu vejo, roquenemené, um caminho, chacatorebadagadá, que você vai para para a esquerda, eu tô te falando, eu fiquei meia hora assim, pegando esquerda, frente, para um lado, para o outro. Não era mais fácil ele só ter falado, pastor, eu estou vendo. Isso é profecia. E oração em línguas, edificação. Então você pode orar em línguas e profetizar, mas não fazê-los como no lugar do outro. Isso que Paulo estava tratando ali. Agora, a oração em línguas, ela te dá acesso ao mistério de Deus. Quando você ora em línguas, vira uma chave. Pastor, mas eu não oro em línguas. Ora, se você por acaso já ficou balançando num culto, chorando sem sentido, já são manifestações da linguagem do teu espírito. Porque assim como um mudo fala por sinais, um surdo, você também fala, os teus gestos falam. Por isso que na Assembleia, um irmão corta cano aqui, ó, eu já sou um pouco mais perturbado, eu danço com de fu aqui, eu pego no espírito. Tem uns que são mais civilizados. O Paulo da Ruth ele faz assim, ó, com a mãozinha no peito, assim. Tem um tio Miguel que ele ora em línguas assim, ó. Tem que chegar pertinho para ouvir. Só que a edificação não está na altura da voz. Estamos falando. Se você diz que não ora em línguas, mas você já pensou que estava orando em línguas, alguém já pensou, e normalmente você fala, nossa, parece que eu estou copiando alguém. Não é assim? Não.
Porque, primeiro, tua mente não ora em línguas. Só o teu espírito. Se você pensou que estava orando em línguas, você não estava pensando, você estava ouvindo o som do teu espírito. Então, você já estava orando sem abrir a boca. Você crê que de boca fechada você fala português, Deus te ouve? Pois bem, você pode estar dirigindo e só aqui, ó, racatarabaxu, que teremanoroiaçá, dentro da boca fechada. Nossa, pastor, o senhor está falando em línguas, blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, é intimidade. Porque você tem hora, lugar para falar com Deus. Eu falo em todo tempo. O meu sacerdócio é livre, o teu ainda é amarrado no tempo. Por isso que todo livre ofende o escravo. Quando eu falo em línguas a todo tempo, que eu pego o microfone e falo, vamos orar em língua na igreja, tem gente que levanta e sai. Fala, onde já se viu isso? Vamos orar em línguas? Assim? Não, nem senti nada? Isso é uma blasfêmia. Não, isso é intimidade. Eu não oro em línguas porque eu senti, eu oro em línguas porque eu vou sentir. Na verdade, a Bíblia manda eu orar em línguas e orar com entendimento. Cantar em línguas e depois cantar com entendimento. Não é inverso. Não é com entendimento primeiro. Porque nós não sabemos como pedir. Então não é melhor acessar a linguagem do Espírito primeiro? Então vamos orar? Vamos. Na reina da palavra é assim. Qualquer oração começa orando em línguas. E todos podem. Olha que coisa estranha. Se a ferramenta de oração em línguas é para edificação, por que nós nos escandalizamos com alguém que chegou na igreja e ora em línguas? Uma vez eu vi um cara bêbado entrar na igreja, começou a orar em línguas, o povo começou a repreender, expulsar o demônio. Eu, não, deixa ele. Aos outros, mas ele está bêbado, ele está possuído. Eu falei, não, meu amigo. O Espírito Santo está orando por ele. O Espírito Santo está edificando ele. O Espírito, eu já vi de tudo na live, mano. Um cara escovando os dentes a primeira vez. Um cara que foi vivo. Não, não fala não, porque é mais nojento ainda. Fica quieto aí. Fala não. O Taylor, isso aqui. Ah, esses filhos que Deus me dá, meu Deus do céu. Gente, espera aí, deixa eu só entrando aqui para reunião do pastor. Que se ele... Deixa eu ver aqui. Tiago. Pai, na outra igreja que eu ia, uma pastora profetizava e a outra falava o que ela estava profetizando. É normal? Sim, isso é o dom de interpretação. Uma falava em língua e a outra falava... Às vezes falava até, tipo, inglês, sabe? E a outra traduzia. E ela nem sabe falar inglês. Sim, isso é oração em línguas e o dom de interpretação. Acontece. Mas não necessariamente precisa de um intérprete para todo momento. Que tem gente que fala assim, não pode orar em línguas, precisa de um intérprete. Não. Como é que vai ter intérprete se não tem quem ora em línguas? Precisa primeiro alguém orar. Então, você precisa... Enquanto o pastor está só xingando os outros aqui. Já ele fala, cadê o Bruno? Abre essa câmera. Acabou. Mas é isso. Só concluindo aqui. Você precisa orar em línguas em todo o tempo. Se edificando. Já foi colocado já foi colocado no grupo ali da cobertura os dados Da viagem para Jerusalém. Bora para Jerusalém 2024? Quem quiser ir, nós vamos ir de caravana ser, hein? Vamos ir. Dá para começar a pagar agora. Você paga daqui e vai viajar em outubro, novembro de 2024. Mas vamos para Jerusalém, vamos lá que eu vou até pregar lá, já tô sabendo. Meu Deus do céu. suas possibilidades. Vai ser poderoso. Vai ser poderoso.
Vou passar, Ruth, vou passar os dados para você já. Me lembra depois. E vamos junto. Vai ser lindo. Uma viagem poderosa. Bora, mãe. Bora. Vamos desafiar essa tua fé aí. Vamos para Jerusalém. Mas vamos lá, só terminando. Amanhã eu falo um pouco mais sobre oração em línguas, eu entro com isso. E o exercício de hoje é, você vai orar em línguas. Simplesmente orar em línguas, sem sentir nada. Vai começar, você vai, acabando aqui agora, você vai ter um tempo de oração em línguas. A oração em línguas, ela passa por 3 estágios. A primeira é só na mente mesmo. Você começa na boca. Quando você insiste um pouco, a tua mente começa a se desligar. Teu espírito começa a falar. E, de repente, o Espírito Santo começa a falar na tua boca. Aí, meu, é o nível mais profundo que as línguas chegam. Então, eu quero ver a Dona Rose, Camila e Dona Marli orando em línguas lá um pouco agora. E hoje eu quero que em vários momentos do dia, quando você lembrar, você ore em línguas. E amanhã vocês vão me contar. Amanhã vocês vão me contar. E eu vou continuar amanhã falando um pouco mais sobre os mistérios, algumas coisas mais profundas sobre oração em línguas. E quem não ora em línguas, pastor, eu estou aqui, não ora em línguas. Vai orar. Você vai fechar os olhos. O melhor lugar para orar em línguas é no banheiro, tomando banho, sozinho. O povo não ora em línguas na igreja, tem vergonha. Que com vergonha. Mas se você fechar os olhos, ó, um lugar de intimidade teu, e começar a capturar machui. Ponto, você vai embora. O som que vier no teu espírito, você libera. Não importa se seja só... amanhã eu explico sobre isso. Não importa se é uma sílaba ou uma frase. O que importa é que teu espírito vai orar. E amanhã eu continuo falando um pouco sobre isso e entro na outra temática. Vai ser poderoso. Ok? Vão aprender a orar em línguas para edificação, não por emoção. Deus abençoe e até amanhã. Amém. Até amanhã. Amém, até Bom amanhã. dia.